Olá! Hoje vamos falar sobre liberdade financeira. E para que a gente entenda um pouco do que é liberdade financeira e da riqueza, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: onde você quer estar daqui a 10 anos? Ou daqui a 5 anos? Ou daqui a 20 anos? Você tem essa noção? Você sabe onde você quer estar? Seja profissionalmente, seja como pessoa, ou você tem esse planejamento de vida? Outra questão: como está a sua saúde financeira para que daqui 5, 10, 20 anos você esteja realizando esses sonhos, essas vontades que você tem? Você está se planejando adequadamente? E é sobre isso que hoje a gente vai conversar. Antes de entrarmos no assunto de fato, a gente tem que entender o conceito de independência financeira. Quando nós perguntamos sobre os sonhos das pessoas, normalmente a gente escuta respostas que envolvem liberdade financeira. Independência financeira, liberdade financeira, nada mais é do que você poder fazer o que você quiser no momento o qual você escolher. Então, a gente não precisa fazer nada que não goste por causa de dinheiro. Isso é independência financeira. Se você não tem, acompanhe os nossos próximos slides e aprenda como desenvolver para que um dia você chegue lá. Um conceito fundamental para podermos evoluir nas nossas finanças e no objetivo de liberdade financeira é entender o que é riqueza. E o que é riqueza não é ter muito dinheiro, ou não necessariamente apenas ter muito dinheiro. Todos desejamos riqueza, mas você não é capaz de saber qual forma de riqueza deseja até saber quanto você vale. E para treinar o seu cérebro com o objetivo de enriquecer, primeiro é necessário que você conheça o que está armazenado em sua memória e de que maneira o seu cérebro compreende o dinheiro, como você vai trabalhar e outras formas de riqueza que não só a financeira. Então, memórias impactam diretamente na tua capacidade de entendimento do mundo, a forma como você foi criado, as suas crenças, tudo isso vai determinar até onde você pode chegar, seja financeiramente, seja num viés de sucesso pessoal, de status, etc. E o que significa ser rico para você? A sua riqueza é um montante de 4 importantes contas capitais. A gente chama de contas capitais esses quatro fatores. Capital humano são todas as atividades que intensificam o desenvolvimento pessoal e interpessoal. Capital intelectual, todas as atividades que expandem sua base de conhecimento e que muitas vezes te colocam como referência dentro de alguns grupos. Capital financeiro, como você ganha, administra, economiza e transfere dinheiro. E, por fim, o capital social, que é como você emprega a sua empatia para fazer do mundo um lugar melhor e quanto isso se reflete na tua capacidade social e no seu status onde você está inserido. E por que, entendendo essas 4 contas capitais, a gente chega à conclusão de que riqueza não é só dinheiro? O motivo base disso é porque o dinheiro não motiva seu cérebro. Agora você deve estar pensando, não motiva, tá bom. Se eu tiver R$1 milhão, vou estar bem motivado. Vai estar motivado agora porque não tem, tá? E a gente já vai entender o conceito base disso. Existem várias necessidades básicas de sobrevivência, a qual nós vamos superando ao longo da vida e ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo necessidades paralelas mais altas, sonhos mais altos. Isso daí foi descrito por Maslow e é um conceito de administração muito aplicado, muito utilizado. Inclusive, se você teve algumas aulas de administração, você com certeza já ouviu falar da pirâmide de Maslow. E onde que entra o dinheiro na pirâmide de Maslow? O primeiro conceito é que dinheiro é só papel. O que tem valor não é o dinheiro, e sim o que ele consegue trazer para você. Então, experiências, bens, patrimônio, tudo que o dinheiro viabiliza é o que te motiva ou não, e não o dinheiro em si. Sendo assim, dentro das pirâmides da pirâmide das necessidades de Maslow, nós temos o seguinte desenho.
Temos necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização. Sendo as necessidades fisiológicas as de alimentação, moradia, descanso, etc. As necessidades de segurança trazem um conceito muito mais de estabilidade, remuneração, de poder se planejar e de poder prever um futuro. As necessidades sociais dizem respeito à sua relação com o ambiente de trabalho, amizades, as questões sociais, né? E as necessidades de estima já nos trazem o passo seguinte às necessidades sociais, que são as necessidades de reconhecimento, status, poder. Aqui já entra a questão de ser bem visto na sociedade, esse tipo de situação. E a necessidade de autorrealização é onde muitas vezes a gente vê bilionários trabalhando, né? Como trabalhos criativos, autonomias, decisões, poder fazer tudo o que quer, a hora que quer, poder se dedicar a uma causa, como por exemplo Bill Gates faz com a sua ONG na África e coisas nesse sentido, tá? Essas são as necessidades de autorrealização. E nesse contexto, a gente tem necessidades que são desmotivacionais e necessidades que são motivacionais. Então, você ter comida não vai te deixar feliz por isso, mas você não ter comida em casa vai ser uma desmotivação muito impactante. Então, a gente considera que são necessidades motivacionais que, ao serem realizadas, te elevam e você se sente bem como pessoa, as necessidades sociais de estima e autorrealização. Ao mesmo tempo, são necessidades desmotivacionais as necessidades fisiológicas, segurança e também as sociais. Então, você consegue completar com dinheiro as necessidades fisiológicas e de segurança. Talvez as sociais, e é aí que está a armadilha. Né? Pessoas que têm uma necessidade muito grande de exposição para ter algum nível de respeito na sociedade, que para criar amizades, ele tem que expor, né? O cara que fica tirando foto do carro para colocar na internet, esse tipo de coisa, é um cara que pode ter alguns problemas nos próximos níveis de estima e autorrealização se não tiver dinheiro. Tá? Portanto, as necessidades sociais dele são desmotivacionais, mas a estima e autorrealização só se consegue superando esse conceito de que dinheiro é o que torna a pessoa feliz. Tá? O dinheiro é feito para trabalhar para você e não o contrário. Enquanto você pensa que é escravo do dinheiro e precisa de dinheiro, precisa tudo por dinheiro, você não vai ser feliz e não vai alcançar o tom de autorrealização da pirâmide de Maslow, que é o suprassumo da liberdade intelectual, financeira ou qualquer questão relacionada ao bem-estar das pessoas. Sendo assim, para alcançar nossos objetivos é necessário, antes de tudo, planejamento. Eu preciso ter metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Você se lembra que a primeira pergunta da nossa conversa foi onde você quer estar daqui a X período de tempo? 5, 10, 20, 30 anos? Todo mundo sabe, mais ou menos, ou tem uma expectativa de onde eu quero estar. A grande questão é como eu vou chegar lá. Portanto, a gente vai entrar agora no momento de planejamento financeiro. Você deve criar um planejamento para que você alcance o seu objetivo e para que o seu objetivo seja factível com a realidade, você tem que desmontar o seu planejamento. Como assim, João? Basicamente, você vai pegar aquele plano de longo prazo, e daqui 20 anos eu quero ter 1 bilhão. E você vai pensar da seguinte forma, então daqui 10 anos quanto que eu quero ter? Quanto que eu devo ter para alcançar em 20 anos meu 1 bilhão? Né? Preciso ter tanto. Se eu preciso ter tanto daqui 10 anos, quanto que eu preciso ter daqui 5 anos? Se eu preciso ter tanto daqui 5 anos, quanto eu preciso ter daqui 1 ano? Sendo que daqui 1 ano, se eu preciso ter isso, então quanto eu preciso poupar hoje para no 1 ano eu atingir meu objetivo, que vai me permitir
atingir o objetivo de 2 anos, que vai permitir o de 5, de 10, o de 20 e assim sucessivamente. Então, a grande questão aqui não é o tamanho do seu sonho, e sim como você vai atingir ele e como você vai escalar o seu Everest. Se o seu Everest é trocar de carro, é comprar a sua casa própria, é sair das dívidas, coloque uma meta com um objetivo de prazo e vá gradualmente trazendo esses objetivos, esses prazos para hoje. O que eu preciso fazer hoje para alcançar o meu objetivo de X anos. Portanto, crie vergonha na cara e levante da cadeira. Tá? Antes de terminar o vídeo, tá, gente? Não é para desligar aqui e sair correndo, né? Vamos entender o porquê disso. O psicofisiologista Thomas Mulholland, dentro de um estudo que ele fez, descobriu que, após assistir televisão por apenas 30 segundos, seu cérebro começa a produzir ondas alfa, o que indica níveis lentos de atividade. Isso significa que assistir televisão neurologicamente é semelhante a olhar de modo fixo para uma parede branca ou sentar-se com olhos fechados, fazendo e pensando absolutamente nada. Tá? Mesmo se eu estiver vendo um documentário, você vai estar aprendendo alguma coisa, mas neurologicamente é isso aí. Tá? Então, estudos paralelos demonstram que atividades físicas, as quais liberam o hormônio endorfina, reduzem sua tendência à depressão e, por consequência, aos pensamentos negativos. Ou seja, quem trabalha demais e esquece do seu corpo também não consegue chegar à riqueza e não consegue chegar aos seus objetivos. Tá? Eu sou assessor de investimentos há muitos anos e trabalho com muitas pessoas que saíram do zero e alcançaram uma situação patrimonial extremamente favorável, extremamente confortável. E todos eles, sem exceção, prezam por sua saúde, além de prezar pelo seu equilíbrio entre trabalho, família, estudo e o seu bem-estar. Portanto, você trabalhar 100% do tempo não vai te deixar rico, como se você trabalhasse de maneira eficiente no tempo que se propõe a trabalhar. Tá? E você ficar perdendo tempo com coisas fúteis também não vai te ajudar em nada. Então, o segredo está no equilíbrio. E aí nós vinculamos uma outra questão que é a neuroplasticidade, ou seja, a modelagem do seu cérebro. O cérebro é mutável. Então é possível reativar circuitos não utilizados pelo seu cérebro. Por exemplo, andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta e não anda já fazem 15 anos. Se eu te der uma bicicleta, você vai conseguir andar. Portanto, é possível reativar seus circuitos. Criar novos circuitos, por exemplo, a capacidade de aprendizado. Reconectar circuitos que uma vez foram destruídos, que é a capacidade de voltar a andar, falar e outras situações, e reprimir circuitos e conexões anormais. Isso tudo que eu falei até agora, vocês sabem de cor. Agora, esse ponto em específico, nem todo mundo se atentou, que é, um exemplo, superar a depressão, estresse pós-traumático, fobia, etc. Todo o trabalho que psiquiatras e psicanalistas e psicólogos fazem e que podem te ajudar a se desenvolver. Então, devido à maleabilidade do cérebro, a gente chega exatamente no ponto que eu queria abordar. Você pode treiná-lo para fazer o que você precisa que ele faça. Como assim? As atitudes que você toma podem, literalmente, expandir ou contrair diferentes regiões do seu cérebro, ativando circuitos ou contendo-os. Quanto mais você exige do seu cérebro, mais espaço ele reserva para lidar com novas tarefas, geralmente encolhendo ou remanejando espaço que abriga sua habilidade de realizar tarefas feitas mais raramente. E a percepção consciente ativa as mesmas regiões cerebrais que a imaginação. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, se você se imaginar sempre atingindo aqueles objetivos de longo prazo, e trazendo isso para o que eu preciso fazer hoje para alcançar aquele objetivo, eu vou me sentir muito melhor comigo mesmo e muito mais propenso a fazer o que eu preciso fazer para alcançar os meus sonhos. Tá? Isso daí já foi provado por vários estudos
acadêmicos, por vários estudos científicos em várias regiões do mundo, e eu consigo comprovar para vocês ao afirmar que a maior parte de todos os milionários que eu atendo e que são self-made, né, que conseguiram isso por conta própria, todos, sem exceção, são pessoas de bem com a vida, que pensam positivo, que trabalham em prol dos seus objetivos e também gostam de ver outras pessoas crescendo com eles. Tá? Esse conceito de que o cara rico é aquele cara que passou a perna nos outros, o conceito de que o cara rico, o cara que deu certo, fez alguma coisa errada, isso daí nada mais é do que uma crença limitante que te condena à pobreza eterna. Então, normalmente o seu cérebro também, outros estudos comprovaram que ele não consegue distinguir corretamente experiências verdadeiras de fantasias, de imaginação. É por isso que você pensar positivo, você vai conseguir não só imaginar a realização dos seus sonhos, mas você vai começar a ter atitudes mais positivas que vão te levar gradualmente à melhoria da sua vida em termos gerais, que pode isso impactar financeiramente, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Todo mundo conhece o cara que é um mentiroso compulsivo, uma pessoa que inventa história e tal, e sempre se perde nas próprias histórias e ninguém confia nele, né? Isso daí é a prova cabal de que o cérebro nem sempre consegue distinguir corretamente experiências verdadeiras de fantasias. Porque se você coloca o mentiroso compulsivo que se habituou tanto à sua mentira num detector de verdades, num detector de mentiras, muitas vezes ele consegue passar aquela mentira como uma verdade. Né? E existem vários ditados que dizem, né, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Isso daí é a comprovação dos estudos científicos através da cultura popular. E para que eu possa alcançar os meus objetivos financeiros, pessoais e de vida, eu preciso entender que eu devo investir de forma consciente. Não se enriquece achando milagre. Não se enriquece investindo em pirâmide financeira, emprestando dinheiro ou fazendo coisas que são ilícitas ou formas de enriquecimento onde quem sabe o que está fazendo não faria. Tá? Isso daí é prato cheio para perder dinheiro. Aí a gente já vai entender um pouquinho mais a respeito. Então, dado que eu sei que eu tenho a necessidade de alinhar os meus objetivos de longo prazo e trazer eles para o curto prazo, eu devo pensar sobre uma estratégia de investimento que vai incorporar os meus objetivos de curto e longo prazo. Se eu tenho um objetivo de trocar de carro ano que vem, comprar uma casa daqui 3 anos, viajar para fora daqui 5, então quanto eu vou precisar no que vem, quanto eu vou precisar daqui 3 anos e quanto eu vou precisar daqui 5? E eu vou precisar montar os 3 objetivos em conjunto, cada um com o seu prazo, e investir adequadamente para atingi-los. Então eu devo basear minhas decisões financeiras no que provavelmente deva acontecer a longo prazo. Nunca pense em dinheiro como, pô, hoje eu tenho dinheiro, então vamos gastar porque é raro. Se você pensar assim, você sempre vai ser raro você ter dinheiro, tá? Então, você saber trabalhar o conceito do planejamento de longo prazo vai te tornar uma pessoa muito mais feliz e muito mais de bem com a vida por não sentir pressões financeiras por saber se planejar. Tá? Ah, mas eu ganho pouco. É difícil fazer isso ganhando pouco. Sim, é difícil. E não começar vai continuar deixando isso difícil ao longo de toda a tua vida. Então escolha uma estratégia de alocação de ativos que se encaixe em seu perfil. Nunca investir, não sei como é que funciona, etc. Busca um assessor de investimento competente, confiável, que não vai te passar porcaria. E busca uma orientaçãozinha. Não precisa abrir conta com o cara, porque um cara que realmente que sabe o caminho e cuida de grandes contas, ele não vai conseguir te ajudar no dia a dia. Mas ele pode te dar uma dica, pode te orientar com relação ao como seguir para você alcançar aquele valor mínimo onde ele poderia te atender. Permaneça com os pés no chão. Isso é de extrema relevância. Não adianta nada você, hoje ganhando R$1.000 por mês, esperar que daqui 5 anos você vai ter 10 milhões. Como que você vai fazer isso? Ah, jogando na Mega Sena. Estatisticamente você vai perder.
Tá? Se você jogar 5 milhões na Mega Sena, estatisticamente você vai ganhar 1,5 milhão e perder 3,5. Portanto, não faz muito sentido. Então, permaneça com os pés no chão e atribua valores e estruturas que são condizentes, que você tem condições de evoluir e alcançar isso daí. Porque um sonho que não é alcançável, né, não se torna um objetivo, é um fator desmotivacional para o teu sucesso. Reequilibre suas finanças e seus investimentos todos os anos. Revisa todo mês ali como foram tuas finanças, seus objetivos, traça novos conforme vai alcançando. Então, meu objetivo para ter R$1.000 no final do ano é economizar R$80 agora, esse mês. Então, o que eu preciso fazer nesse mês para economizar R$80 e alcançar um objetivo de, em 12 meses, ter R$1.000? Preciso fazer isso, aquilo, etc. Esse é o conceito, tá? E é isso que vai fazer grande diferença ao longo de toda a tua vida, conforme a gente vai ver nos exemplos a seguir. Além disso, você deve observar tendências viciantes. Então, vivenciar um ganho enorme pode ser tão bom que o teu cérebro busca oportunidades de reviver aquela experiência. Então, aqui a gente vê, por exemplo, pessoas que viciaram na bolsa de valores, perderam tudo e que dizem que bolsa é aposta, gambling, é jogo de azar e que você sempre vai perder. Ou pessoas que ficam viciadas em jogos mesmo, jogo do bicho, ou cassino, ou seja lá o que for. Então, a emoção dos ganhos pode levar à perseguição da riqueza por si só. Fuja disso, tá? Toda e qualquer tendência viciante é negativa para você e negativa para o seu futuro. Então, ao invés de buscar a recompensa a qualquer custo, construa uma forma de não ter a dor de cabeça. Pois isso vai impedir, vai colocar toda a segurança financeira e todo o teu projeto em risco, tá? Já que o nosso intuito é investir bem e alcançar os nossos objetivos, então o primeiro ponto, eu preciso saber qual é o meu perfil de investidor. Eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou agressivo. Então preencher um perfil de investidor numa conta de corretora, num banco, e ter essas informações vai te permitir não só conhecer o seu perfil, mas saber como você está posicionado dentro das suas finanças. E aí vão algumas dicas de vida para que você controle adequadamente os seus investimentos e o seu colchão financeiro e sua percepção de dinheiro, tá? Com o seu patrimônio atual e no atual momento, eu preciso que você responda para si mesmo algumas perguntas. Você sabe quanto deve possuir de reserva financeira? Quanto precisa estar segurado do seu patrimônio? Que ativos podem lhe auxiliar no processo? Seus investimentos estão de acordo com o seu perfil? Vamos recapitular e responder uma a uma as questões, tá? Você sabe quanto deve possuir de reserva financeira? Ah, eu não tenho nada, João. E agora? Você deve possuir de 3 a 6 vezes o seu custo mensal em uma reserva líquida e segura. Um fundo DI, um tesouro direto taxa Selic. Ah, mas isso não rende nada. Mas se você bater o carro e for para o hospital, você vai precisar de dinheiro para pagar. Portanto, você precisa ter isso daí. Ah, mas eu não tenho carro. Mas nada te impede de ser atropelado por um também, né? Então não dependa do governo, porque quem depende do governo costuma continuar dependendo a vida inteira e normalmente morre dependendo do governo, né? Como a gente pode ver, a gestão da nossa saúde pública, a gestão da educação, não é lá uma Coreia do Sul, uma Suécia, né? Então, construa o seu próprio futuro sem depender de terceiros. Essa é a solução. Quanto precisa estar segurado? Eu preciso estar segurado, ter uma reserva de seguro de vida de 10 a 15% do meu patrimônio total. Ah, mas seguro de vida não vale a pena, é só jogar dinheiro fora. Até você morrer e a sua casa ia leilão porque a família não tinha dinheiro para pagar o custo de inventário, ou deu briga entre os herdeiros, enfim. E aí a casa de R$300 mil é vendida por 150, para que vocês consigam se livrar disso daí. Portanto, sempre é bom ter um seguro de vida, uma previdência privada, que seja equivalente a 10 a 15% do seu patrimônio total,
para que você possa ter segurança em eventual risco sucessório e proteger seus entes queridos e proteger o seu patrimônio no momento de sucessão. Que ativos podem me ajudar no processo e como, se os meus investimentos estão de acordo com o meu perfil, eu preciso conversar com um assessor de investimentos, um consultor, um especialista na área, tá? Lembrando sempre, filtre muito bem com quem você vai conversar, pois existem pessoas muito honestas e pessoas que não são tão honestas assim em todos os meios e o mercado financeiro não é diferente disso. Voltando aos nossos objetivos, agora que a gente já sabe isso daí, vamos falar das pequenas conquistas da vida. Os objetivos de curto prazo mantêm você focado. Se você tem um objetivo de daqui 20 anos, você tem um sonho. Não, eu quero fazer isso na minha vida. Mas o que eu estou fazendo hoje para bater esse objetivo? Então, todo esse conceito da nossa palestra, de você trazer lá da frente para hoje, é porque hoje, se você realizar o seu objetivo, de agora, você vai se sentir realizado e isso será a tua propulsão, o teu motor para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano e para os 20 anos que estão à frente, no qual você quer atingir aquele objetivo dentro desse prazo. Então, as pequenas conquistas proporcionam ao seu cérebro um guia claro de onde você quer estar no futuro próximo, instigam a criação de um plano de ação e da ação por si só. Quem é bem-sucedido normalmente é um realizador, é um tomador de decisão, um cara que assume responsabilidade sobre os seus atos. E isso é um conceito que faz com que ele seja realizado financeiramente ou socialmente, e não o contrário. Portanto, torne seus objetivos muito específicos. Exemplo, vou preparar meu orçamento familiar para um mês e depois eu vou confirmar se eu vou conseguir viver dentro desse orçamento familiar. Torno os meus objetivos mensuráveis. Por exemplo, obtenho e reviso meu relatório pessoal de gastos no cartão de crédito e comparo com o do próximo mês. Eu faço isso todo mês, tá? E, inclusive, a minha tendência sempre que eu acho que eu comecei a gastar um pouco mais do que eu deveria, que eu talvez pudesse poupar um pouco mais, eu começo a cortar o limite do meu cartão mês a mês um pouquinho, até eu chegar onde eu quero. E aí, nesse meio tempo, eu vou trabalhar também formas de ganhar mais dinheiro, de ter uma renda maior, para que eu consiga não só poupar, mas ampliar o meu objetivo. Torne os seus objetivos atingíveis. Exemplo, pegue essa mesma fatura de cartão e determine-se a gastar 3% a menos. Tá? Se o meu cartão de crédito, o consumo dele foi R$1.000, no próximo mês eu vou gastar 970. R$30 é tranquilo poupar, né? E então, se o meu objetivo é sair de 100% daquele gasto para 80%, de modo que eu possa poupar R$200 por mês, eu não vou fazer isso de um dia para o outro. O motivo é simples. De um dia para o outro vai ser muito sofrido, vai ser muito difícil e eu não vou conseguir atingir da maneira que eu quero. Porque aí eu vou estar vendo o meu futuro, o meu sucesso, como um peso com o qual eu tenho que trabalhar. E na verdade é o contrário. Então, você quer guardar 20%, reduzir em 20% o seu cartão de crédito, faça 2 a 3% todo mês e dentro de alguns meses você vai atingir os 20% a menos. E aí vai estar sobrando aqueles R$200 que você achou que nunca poderiam sobrar. Para isso, você tem que encarar suas finanças. Tá? Torne esses objetivos valiosos. Exemplo, seus objetivos de curto prazo podem levá-lo para o objetivo de longo prazo. Então, se o objetivo é guardar 15% da renda, se eu seguir esse objetivo de economizar 3% mensais até alcançar, eu chego nele em 5 meses. Cheguei nele em 5 meses, posso me dar um presente desde que eu continue cumprindo ele ao longo do tempo. E dessa forma, isso se torna você se torna um realizador do seu próprio sonho. E torne esses objetivos principais. Seus objetivos devem permanecer no topo da sua lista de tarefas até serem alcançados. Não tenha vergonha de
anotar o papel e deixar na frente, deixar na geladeira, pendurar na porta do quarto, colocar no armário do banheiro. Coloque de uma forma que você sempre veja seus objetivos e lembre que você tem que realizá-los. Esse é um dos segredos para que você supere eles. Entendi por que eu tenho que fazer o meu planejamento e etc. Então agora eu vou utilizar a técnica 2, né? A técnica 1 de conseguir entender sempre o que você está vendo. Também faça o seguinte, imagine a realização do seu objetivo. Imaginou? Você consegue entender o quanto isso pode ser interessante, quanto isso faz você extrapolar a sua realidade e o quanto você se sentiria feliz ao alcançar esse objetivo? Portanto, imagine você realizando esse objetivo mais vezes. Dessa forma, você vai ter uma postura muito mais proativa, muito mais de realização, e isso não vai te tomar tempo, e você ainda vai fazer com que o seu dia seja mais produtivo, porque você sabe onde você quer chegar. Concentrando-se regularmente nos aspectos positivos da sua personalidade e habilidades, os neurônios envolvidos nesses pensamentos, de onde você quer chegar, como você quer fazer, vão se conectar melhor e vão ocupar mais espaço, costurando uma rede cerebral, uma rede neural aí que vai te dar mais esperança, mais confiança e maior capacidade de resolução de problemas. Um exemplo disso é uma viagem internacional. Eu quero fazer uma viagem internacional daqui a 5 anos e para isso quanto eu preciso? Quanto tempo vou ficar e qual vai ser o juro que eu vou ganhar na minha aplicação? Então vamos pegar aqui um exemplo com um juro composto de 0,6% ao mês para uma viagem daqui a 5 anos, onde eu vou guardar R$100 por mês ao longo de 5 anos para ver se eu conseguiria atingir esse objetivo. Então o que eu posso fazer? Já calcular quanto que eu vou precisar para a viagem daqui a 5 anos, botar um adicional para garantir que eu vou bater mesmo, se não ficar mais cara a viagem daqui a 5 anos, e me preparar para fazê-la nesse prazo. Então se eu guardar R$100 por mês ao longo de 5 anos, sem juro composto, e aí está um segredo do negócio. Sem juro composto eu vou ter R$6.000. Com juros compostos, eu vou ter R$7.200. Então eu vou ter 20% a mais por ter uma situação onde o juro vai estar incidindo sobre o juro. E aí que está a grande sacada dos investimentos e da capacidade de poupança e de você começar cedo e não começar aos 60 para querer se aposentar aos 65. Aí pode ser tarde demais. Então, em 10 anos, sem o juro composto, eu vou ter R$12.000, foi o que eu poupei, e com o juro composto eu vou ter R$17.500. Então vocês conseguem entender aqui o quanto isso impacta ao longo dos anos? Vamos extrapolar esse exemplo. Se eu guardasse R$50 todo mês, quanto eu teria em 5 anos? Aqui vamos usar um exemplo um pouquinho mais rentável, seria uma carteira mais agressiva, apenas para que a gente entenda um pouco melhor, né, e não vamos levar em consideração custo do dinheiro no tempo e coisas assim. Se eu tiver um esforço de poupança de R$50 por mês, ganhando 1% ao mês ao longo de 60 meses, eu vou ter R$4.000. Se eu fizer isso por 10 anos, ao invés de 5 anos, eu vou ter 11.500, então quase 3 vezes o capital. Agora, se eu fizer a mesma coisa ao longo de 20 anos, eu vou ter R$49.400, ou seja, mais de 12 vezes o capital do que eu faria em 5 anos, devido ao juro composto. Se eu fizer isso por 30 anos, eu vou ter em torno de R$175.000. Então, se eu guardar R$100 nessa mesma condição, em 5 anos eu vou ter R$8.000. No entanto, se eu fizer isso por 30 anos, eu vou ter perto de R$350.000. Se eu fizer com 500, em 5 anos eu vou ter 41.000, mas em 30 anos eu vou ter 1.750.000. E é assim que as pessoas de fato enriquecem, guardando ao longo do tempo. Então,
eu já atendi muita gente ao longo desses anos de carreira e eu já atendi pessoas que ganhavam não muito bem, ganhavam 5 mil reais, 6 mil reais, coisa que é bastante factível em muitas profissões, e poupavam todo mês R$1.000. Tá? E eles tinham 45, 50 anos de idade e já tinham sua liberdade financeira conquistada, casa quitada, carro quitado e seu mais de 1 milhão guardado e investido, guardando R$1.000 por mês ao longo de vários e vários anos. E aqui está, para que você consiga entender um pouquinho a importância de se investir bem, a diferença de 0,1% ao longo dos anos. Se eu ganho 0,5% ao mês ao longo de 15 anos, eu vou obter um retorno de 145% sobre o capital. No entanto, se eu ganho 0,6%, ao invés de ganhar 0,5%, eu vou ter um retorno de 193% do capital. Então essa é uma diferença de praticamente a metade do capital inicial. Sendo assim, é muito importante você investir de forma adequada, protegendo riscos e buscando oportunidades adequadas de investimento. O segredo não está em você ganhar muito dinheiro em curto prazo. Na verdade, isso daí é a grande armadilha do negócio. O segredo está em você poupar, planejar e investir ao longo do tempo, sempre investindo de forma adequada. Tá, e como faço para eu conseguir poupar? Consigo reduzir despesas com habitação, me mudar, coisa assim? Consigo reduzir despesas com supermercado, trocando uma ou outra marca, pesquisando preços? Ônibus ou combustível? Meu carro consome mais gasolina do que deveria? Eu calibro os pneus, por exemplo, a cada 15 dias, 30 dias, para reduzir o consumo do pneu e também reduzir o arrasto, fazendo com que meu carro se torne mais econômico. Telefone fixo ou celular? Eu tenho uma TV a cabo, será que faz sentido? Não posso trocar isso por algum serviço de streaming? Entretenimento. Eu gasto muito em cerveja, ou no cinema, ou em show, ou coisa do tipo. Despesas pessoais. Eu gasto muito dinheiro em roupa, que eu nem chego a usar, em sapatos, em outras coisas quaisquer. Então, é possível eu reduzir despesas? Possível é. Basta o quê? Você observar sua vida financeira. Então, para que eu consiga poupar, eu tenho que entender onde eu gasto. Então, dicas para orçamento pessoal e familiar. Primeiro, anote tudo o que você ganha ou gasta em uma planilha ou aplicativo de celular. Você pode usar vários e vários aplicativos gratuitos que tem por aí na internet. Faça isso por 3 meses e a partir dali você vai conseguir ter uma previsão de orçamento. Então, revise qual vai ser seu custo no próximo mês e comece a colocar limitações nos gastos. Se nos últimos 3 meses eu gastei R$3.000 para viver, então no próximo mês eu vou gastar 2.800. E eu já consigo entender de onde eu posso tirar esses 200. E aí, quando eu receber o meu salário, eu já pego R$200 e guardo numa aplicação, em uma corretora, num tesouro direto, alguma coisa assim. Portanto, eu vou me obrigar a viver com o meu orçamento familiar. Então veja em que gastos você pode cortar ao início do próximo mês e assim que receber o salário, como eu falei, guarde X% e viva com o restante. Se proponha a fazer isso. Tá? Continue fazendo isso de guardar um percentual da sua renda, controlando seus gastos continuamente, aumente o percentual poupado quando você ganhar mais. Então esse é o grande segredo. Ao longo da nossa vida, da nossa carreira profissional, nós tendemos a, conforme for passando o tempo, ganhar um pouquinho a mais. Portanto, se eu me habituar a viver com 3.000 e daqui 2 anos eu estiver ganhando R$4.500, eu posso estar poupando R$1.500 por mês e minha curva de capital vai se acelerar de uma maneira exponencial. Então, o passo inicial é você saber onde você ganha, onde você gasta, quanto você ganha, quanto você gasta, para que a partir dali você possa gradualmente montar o seu planejamento
seu orçamento familiar e poupar e investir. Então, siga o exemplo da mulherada. Qual que é o exemplo da mulherada? Existe um livro chamado Millionaire Woman Next Door. Tá? Basicamente é um estudo que avalia qual é o perfil comportamental das mulheres que ficaram milionárias por conta própria. E a gente chegou a algumas conclusões ao ler esse estudo. Tá? Então, 2/3 das mulheres que ficaram milionárias por conta própria, esse estudo foi aplicado nos Estados Unidos, tá? em larga escala, muita gente participou, regularmente estabeleciam objetivos definidos. Tá? Então, a maioria tinha objetivos diários, semanais, mensais, anuais e da vida inteira, que é todo o contexto do que a gente está falando desde o começo dessa conversa. Essas mulheres também tinham um histórico de atingir tais objetivos e seus pequenos sucessos anteriores serviam de combustível para buscar o próximo degrau do sucesso, que é o que havia conversado com vocês. O sucesso se faz através de uma escada muito longa. O sucesso financeiro é uma maratona. E cada passo que você dá vai te levar ao próximo e assim você vai galgando ao longo dos anos o sucesso financeiro. Então, cada experiência bem-sucedida deve ser registrada e comemorada. Então, aproveite e comemore com seus entes, com as pessoas que te querem bem e quando você consegue atingir alguma coisa que te faz bem. Lembrando, filtre quem de fato te faz bem. De nada vai adiantar você comemorar o que te faz bem com alguém que te bota para baixo, pois isso vai tornar as tuas conquistas uma coisa que você vai se sentir mal e você não vai ter um hábito que vai te levar ao sucesso devido à depressão causada por conseguir realizar alguma coisa. Tá? E isso nos leva ao conceito de crenças limitantes. Aí vamos falar agora desse conceito. Todos nós somos educados e educamos através de exemplos. E é através dos exemplos que nós criamos também as nossas crenças limitantes. Essas crenças limitantes são travas e gatilhos mentais que nos impedem de sermos os realizadores que gostaríamos de ser. E elas podem vir de pais, amigos, parentes, o ambiente no qual você está inserido pode ser um fator determinante do teu insucesso. E, dado esse cenário, você tem que ter a consciência e saber filtrar o que é positivo de fato para você e o que não é. Sendo assim, a gente deve sim superar as nossas crenças limitantes e, em última escala, até cortar do nosso vínculo de relacionamento próximo pessoas que não colaboram com o seu sucesso ou que acreditam que você está fadado ao fracasso. Essas não são pessoas que vão agregar valor e que vão fazer você ir para frente. Tá? E digo mais, essas são as pessoas que ao ver o seu sucesso, vão falar de você, mas ele não era assim quando ele não tinha dinheiro, ele era outra pessoa e não sei o quê. Muito disso se dá justamente porque você teve que abrir mão daquela relação para poder continuar o seu trajeto na via certa, no caminho do sucesso, e aquela pessoa era um peso que te impedia de ir para frente. Tá? Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência e trabalhar a superação das nossas crenças limitantes. Então, entenda uma coisa, aquele conceito de previsibilidade de erro, exemplo, a fruta não cai longe do pé, ela existe, ela está em ação e ela vai acontecer com todo mundo. Então, você alcançar o sucesso passa sim por superar os próprios obstáculos. Nosso cérebro procura padrões previsíveis para se orientar. Então, por essa razão, a gente costuma cometer sempre os mesmos erros, inclusive eternizando-os como exemplo para os nossos filhos. Então, pense a respeito de que erro financeiro, que erro comportamental você incorre para melhorar a educação do seu filho, para ser um exemplo de fato mais positivo e que vai ajudar as pessoas ao seu redor evoluírem. Então, esse é um exercício de autorreflexão. Responda para você mesmo, quais são seus hábitos negativos
relacionados a dinheiro adquiridos por você em alguma vez e que foram prejudiciais às suas finanças. Com isso, você vai ter uma boa ideia de como trabalhar e esse exercício de autorreflexão vai ajudar você a superar essas dificuldades e alcançar o sucesso. Exemplos que prejudicam os nosso desenvolvimento e que são hábitos negativos. Não prestar atenção nas coisas, tomar decisões erradas, precipitadas, não avaliar o cenário adequadamente, pesquisar de modo obsessivo também é um problema, né? O cara que pesquisa tanto que não toma decisão nenhuma. Não tomar decisão também é uma decisão, né? E quando você não toma decisão nenhuma, você coloca as tuas decisões na mão de terceiros. E os terceiros não vão prezar pelo que é melhor para você, e sim para eles. Então, não deixe também o medo guiar suas escolhas. Nós somos automaticamente programados para, em momentos de tensão, fazer com que o nosso cérebro reptiliano, o cérebro antigo, lá o começo da nossa evolução, que é basicamente a parte instintiva, entrar em ação e tomar as decisões por nós. Impeça isso, dado que o seu cérebro racional tem maior capacidade de tomar decisões corretas. Ignorar sinais de que a ação é necessária, né? Procrastinar, deixar a decisão para depois. Você precisa agir agora para evitar que essa preocupação se torne um problema. E o próprio fato de acreditar que muitas preocupações são problemas é um erro. 95% dos seus problemas não são problemas, são preocupações. Então, defina, de fato, o que é um problema real e o que é um problema imaginário e de que forma o teu problema imaginário precisa da sua atuação para que ele não se torne um problema real lá na frente. Se estressar em vez de enfrentar os problemas é a pior solução. Se você chegou até agora no vídeo, é porque você está convicto e que quer mexer nos seus hábitos, quer entender suas finanças e quer resolver a sua vida. Então aqui a gente já tem um bom sinal de que você vai querer evoluir. Portanto, se estressar ao ver suas contas é horrível e fugir delas é pior ainda, né? Você viu, é aquilo, aconteceu, me endividei, estou com problema, agora eu tenho que resolver porque o problema é meu. Acabou. Portanto, você tem que ser quem vai resolver os próprios problemas. Ceder a diálogos interiores ao invés de pensamentos racionais também não faz sentido, né? Putz, eu estou aqui estourado em dívida, o que eu vou fazer? Já sei, vou dar um calote. Não. Será? Não. Eu vou dar um calote, daí eles vêm querer renegociar e beleza, e daí eu vejo como é que eu resolvo. Tá? E vou deixar isso para depois. Então, esse é um exemplo típico de um pensamento todo torto, todo errado, porque ser desonesto não vai fazer você alcançar o sucesso. Muito pelo contrário. Postergar excessivamente a tomada de decisão, que também estava incluso nesse exemplo, é outra coisa que pode ser um exemplo negativo do que fazer, né? Então, faça essa lista do que você tem de hábitos ruins normalmente e faça junto um plano de ação, né? Porque a gente está falando aqui só de coisa ruim, né? Vocês devem estar pensando, poxa, João, mas você falou que tinha que pensar positivo. Como é que eu vou pensar positivo só falando de problema? Justamente, você vai criar uma lista de como resolver os seus problemas. Então você tem esses hábitos, tem essas condições, tem esses problemas, como você vai resolver esses problemas? Então coloque no papel uma indicação de como corrigir cada hábito ruim da lista e assim você vai crescer como administrador financeiro, como investidor e como pessoa. Você vai assumir as rédeas da sua vida. Dado a dica, vamos entrar em como fugir do endividamento. O maior peso na vida de qualquer pessoa, o maior empecilho para o sucesso de qualquer pessoa é o endividamento. E aqui tem algumas dicas para que a gente evite o endividamento exagerado. Primeiro, corte despesas desnecessárias. Tem dinheiro que você gasta? Se deixar na carteira. Então não deixe dinheiro na carteira. Ponto. Tem vezes que você gasta se você tiver um cartão de crédito. Então não use cartão de crédito. Poxa, mas daí como é que eu vou ficar sem dinheiro e sem cartão? O que eu faço? Você tem um de débito? Tem. Então pense duas vezes antes de usar e mantenha ele ou em casa ou na carteira
mas você sabe que se você usar, vai acabar o dinheiro. Então, aquela máxima de dinheiro na mão é vendaval, existe, é factível e é para todo mundo, tá? Inclusive para mim. Portanto, eu não deixo o dinheiro na carteira, né? E o meu cartão de crédito eu tenho apenas um e eu limito muito o quanto eu posso gastar e eu confiro a cada compra. E sempre que eu vou tomar uma decisão que é negativa para o meu bolso, eu deixo ela para o dia seguinte. Essa é a dica de ouro do controle de endividamento. Deixe a decisão de endividamento para o dia seguinte. Ah, eu tenho R$1.000 e eu quero comprar uma TV. Então eu vou comprar uma TV, chego lá e o cara fala, tá, você quer uma TV, mas é R$1.000. Tá bom, eu tenho os R$1.000, vou comprar. Quer parcelar? Não, não quero parcelar. Mas é o mesmo preço, sem juros, em 12 vezes. Então você não precisa pagar à vista. Aí você vai lá, parcela, e com os R$1.000 na sua carteira, a máxima do dinheiro na mão é vendaval, acontece, você gasta os R$1.000 e ainda tem uma dívida de uma TV para pagar ao longo de 12 meses, impedindo você de poupar mais R$1.000 ao longo do tempo. Portanto, não faça isso. Tome uma decisão só no dia seguinte e se você tem para pagar à vista, pague à vista. Impeça o pagamento parcelado, porque isso vai impedir você de poupar ao longo do tempo. Converse sobre o assunto com amigos e familiares se forem pessoas sensatas. Não fique fugindo do assunto dinheiro. O brasileiro tem um péssimo hábito de achar que dinheiro é um tabu. Falar de dinheiro é só para quem é milionário ou só para quem está fazendo coisa errada. Isso daí é muito ruim, não tem nada a ver. Tá? Todo mundo precisa de dinheiro é bom e o bom mesmo é gastar. Então você poupa hoje, realiza seus sonhos para poder gastar muito mais amanhã. Não compre por impulso, como eu falei, decida no dia seguinte. Nunca gaste contando com ganhos futuros ainda não confirmados. Ah, surgiu uma proposta de vender meu apartamento. Ah, então eu vou começar a gastar esse dinheiro, porque aí eu vou ter dinheiro e tudo mais. Então você gasta um dinheiro que vai chegar e de repente o financiamento do cara que ia comprar seu apartamento é negado e você não consegue vender e agora tem a conta para pagar. E aí como você vai fazer? Você vai ter que queimar o seu apartamento numa proposta muito inferior para ter algum dinheiro para pagar a próxima conta? É uma perda relevante, né? E isso acontece com muita frequência. Então não conte com aquela promoção, com aquele 13º que vai vir, etc., porque o teu emprego amanhã pode não existir mais. Então se prepare hoje para enfrentar as condições adversas de amanhã. Priorize despesas básicas e reserve parte do salário para situações de emergência, conforme a gente já falou. Não faça novos empréstimos para quitar dívidas atuais, a menos que os juros sejam mais vantajosos. Troque dívidas caras por dívidas mais baratas. Pague sempre o valor total da fatura do cartão de crédito. Nunca, 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 em hipótese alguma, tenha parcelamento de cartão de crédito e cheque especial. Esses são os grandes vilões das finanças pessoais de qualquer pessoa. Pagamentos inferiores acarretam a cobrança de altíssimos juros. Cartões de crédito e cheque especial costumam ter juros iguais ou superiores a 10% ao mês. 10% ao mês em juros compostos ao longo de um ano representam mais de 300% ao ano. Você precisa quanto tempo investindo para conseguir 300% de retorno? Às vezes, muitos e muitos anos. Então, não queime isso por um erro de 1, 2 meses. Evite fazer financiamentos e empréstimos de longo prazo. Financiamentos e empréstimos de longo prazo não são seus amigos. E ao financiar, sempre leve em consideração qual é o custo efetivo total. Nunca olhe só a taxa de juros do financiamento. Quer um exemplo clássico? O pessoal vai lá e financia uma casa porque o juro é só 7%. Nossa, tá muito bom o juro, é 7%, não vou pagar nada, uma mixaria de juro. Vou parcelar isso ao longo de 30 anos e estou tranquilo. E aí você vê, o juro é 7%, aí tem um seguro de vida embutido que te cobra mais 4%, tem a taxa do empréstimo, tem a avaliação do imóvel, tem IOF,
tem tudo aquilo, no fim das contas, o teu custo efetivo total está em 12%. Ou seja, não é 7, é 12. Então, olhe sempre o custo efetivo total do empréstimo e compare com o de outras lojas, bancos, financeiras, etc., para que você, se for necessário se endividar, acabe se endividando pelo menor custo efetivo total, tá bom? 10. Decida sobre novas dívidas juntamente com sua família ou pessoas bem sensatas que vão te orientar adequadamente. Dentre os 5 hábitos que empobrecem as pessoas estão: ponto 1, gastar tudo que você ganha. Se você gasta tudo que você ganha, você vai ser pobre, se não hoje, amanhã. Porque na primeira emergência, na primeira dificuldade, você vai se endividar e, como a gente acabou de ver, a dívida acaba cobrando um custo muito mais alto do que a capacidade de poupança e investimento ao longo do tempo, né? Como diz o ditado, quem entende de juro composto ganha, quem não entende paga. Comprar sem olhar preço e menosprezar pequenos valores também é um erro clássico. Ah, eu tomo um cafezinho aqui todo dia, outro ali, faço isso, aquilo, etc. Não tenho de onde guardar dinheiro. Quando você olha, você gasta R$100 por dia de forma desnecessária. Então, desperdício também passa a ser um conceito que você tem que cuidar aqui. Luz acesa, comida jogada fora, pagar academia que não usa, pagar anuidade de cartão de crédito, tarifa bancária, etc. É só você revisar e você consegue ter cartões gratuitos, contas online em fintechs que não vão te cobrar nada, investe-se em casas consolidadas, seguras, em produtos bons, enfim, é só você pesquisar. A internet está aí para ser usada, né? Então, várias contas correntes e tarifas bancárias te trazem um custo muito alto ao longo do tempo e, principalmente, falta de disciplina. Você se propor a cumprir um objetivo e não cumpri-lo, a culpa é sua. Então, não terceirize a responsabilidade e tenha disciplina para que você alcance seus objetivos, enriqueça e seja feliz. Para que você continue sua evolução, eu tenho algumas dicas finais para que a gente encerre essa conversa. Primeiro, 3 livros ótimos, no meu ponto de vista, e que ajudaram a mudar a minha vida e a forma como eu trabalhava o meu dinheiro e que resultaram no meu sucesso financeiro. Primeiro livro, Os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando os seus conceitos sobre o dinheiro, de Harv Eker. Segundo livro, A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. E o terceiro, Quem Pensa Enriquece, do mesmo autor, Napoleon Hill. Além disso, na nossa descrição tem um link que vai te dar acesso a uma parte da nossa apostila sobre finanças pessoais e comportamentais e que vai lhe auxiliar a se planejar financeiramente e atingir o sucesso. Então curta nosso vídeo, compartilhe, acesse esse link e consiga aí vários conteúdos exclusivos e conte conosco para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa palestra e até a próxima.